Povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao seu, ao nosso podcast. Hoje um dia muito especial, recebendo um amigo aqui. E é muito bom ter você aqui com a gente hoje, nessa sexta-feira. Seja bem-vindo, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. É muito bom ter você aqui. E você já é inscrito no nosso canal? Se não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, no nosso podcast. Eu e minha linda esposa, sempre fazendo algo bom aqui, um conteúdo abençoado, falando sobre histórias de pessoas de Deus, de pessoas empreendedoras, de pessoas que têm relevância na sociedade. E hoje, mais um dia, nós estamos recebendo aqui um amigo, um pastor internacional, lá diretamente de Goiânia. É isso aí, internacional, né? Com ele aqui também, meu amigo William, meu amigo Matheus está acompanhando, e o personagem principal do podcast hoje, pastor André, seja bem-vindo. Meu amigo, Pai do Senhor, que prazer estar aqui com você, com a pastora Celina. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Eu tô muito feliz por estar aqui. Eu ansiei por estar aqui com o senhor. Que é isso, rapaz? Ansiou mesmo. Eu também ansiei, mas Deus aprova agora a oportunidade, né? Deus aprova a oportunidade, coisa boa. Gente, o pastor Matheus é de Goiânia, faz parte do ministério de Campinas, né? Tá junto ali na Casa do Oleiro. Isso. Na Vigília Casa do Oleiro. E a gente vai bater um papo hoje aqui legal sobre vida, sobre família, sobre ministério, sobre futuro, sobre homem, sobre família, e vai ser um papo legal, certeza que vai te abençoar, tá bom? Ô, meu amigão, sim, conta um pouco da sua história, de onde você veio, de onde você é, o que você tá fazendo da vida, quantos filhos você tem, se é casado, né, Matheus? Né? O povo gosta de saber isso, porque vai que não é solteiro, eu sei que não é solteiro, né? Não. Mas tá casado, já tem 2 filhos, tá vindo aí. Conta um pouco da sua história pra mim. Pastor Kennedy, eu tô muito feliz por estar aqui, primeiramente. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da pastora Celina. Tô muito feliz. E a minha história é tranquila. Eu sou de São Paulo, aceitei Jesus na adolescência. Minha você mãe... é paulista, então? Você paulista, não sou goiano. Não gosto de piqui, gueroba, jurubeba. Não, Matheus, aí não. Só gosto de pamonha só. Pamonha eu acho bom. E aí eu aceitei Jesus, congreguei muito tempo. Lá eu me formei em teologia em São Paulo. Em 2016 eu vim para Goiás, conheci minha esposa aqui. Aí eu me casei em 2017 com ela, a pastora Camila, amo muito ela. E aí, agora, recentemente, acho que foi 2021, né? É que eu sou ruim de matemática, 22, 23, é isso aí. 2021 nós tivemos a nossa primeira filha, a Rafaela, e agora ela tá grávida do nosso segundo bebê, que é o Ricardo, pôs o nome de Ricardo. Boa, hein, rapaz? E essa é a minha família, não tem muita... Eu sei que tem pessoa que gosta dos testemunhos mirabolantes, né? Eu era drogado, nóia, e Jesus me tirou da prostituição, e mas você não tem nada disso, não? Você nasceu crente? Não, eu fui do mundo, mas assim, eu aceitei Jesus na adolescência, com 14 anos, eu derramei minha juventude toda aos pés do Senhor. Então, os meus testemunhos geralmente tem muita coisa que aconteceu, mas são mais centralizados no reino de Deus hoje em dia, né? Você falou uma coisa que realmente no assunto aqui, você falou que você sempre gosta de falar. Vamos cortando por etapas. Tá. O porquê que a igreja valoriza mais os ex do que aquele que nunca foi ex? Porque é marketing, né? Os caras gostam de marketing. As pessoas acham que o testemunho ele é muito mais forte se a pessoa tiver passado pelo vale da sombra da morte, e desvaloriza as ovelhas que permaneceram no pasto. Você acha que isso tem a ver com a geração que gosta do mal feito, como diz os avós da gente, gosta da história pra dar ibope? As pessoas gostam de ser impressionadas, né? Elas não... A santificação não impressiona mais, pastor. Santificação, santidade, vida com Deus, fidelidade não impressiona. O que impressiona é o cara que fala que traiu a mulher, que destruiu não sei quem, que matou não sei quem. Aí sim, nossa, e virou crente. Uau! Agora o cara que cresceu na presença de Deus, fiel, cheio do Espírito Santo, buscando ao Senhor, ele parece que não tem credibilidade. E a gente tem que quebrar essa cultura, né? Nós estamos aqui para quebrar essa cultura. Isso é uma cultura. Gente, nosso bate-papo aqui, o último podcast que a gente fez, até deu uma polêmica aí, que o pastor falou a respeito de pastores, né? E o povo respondeu lá e tal, que não concorda e tudo tal, que a gente falou sobre essa questão de... Eu até fiz um corte do pastor que estava aqui, que a gente não pode endeusar pastor. Concordo. Né? Que o endeusar pastor é pecado e tudo tal. Eu falo agora numa fala, não, vamos esquecer isso aí, mas tem muita gente que endeusa o ex-traficante, o ex tudo tal. Nós entrou por um viés aqui já, o assunto está começando a fluir já. Isso. Mas assim, como mudar a cultura então? O pastor André, ele é ministra para jovem, ministra para homem, ministra para casais, né? Inclusive, já vou te dar meu livro aqui, Jovem. Eu tava querendo ele. Aqui, ó. Já vou te dar de presente. Obrigado, pastor. Todo mundo que vem cá quer levar uma caneca. A caneca tá difícil de dar ainda, mas
Mas o livro a gente não tem condição de dar, né, Will? O livro, fazer um marketing, fazer uma propaganda. Eu vou levar pra Goiânia lá, eu vou ficar famoso lá em Goiânia agora. Com certeza. Não, que é isso, eu vou ler. Gosto muito. Mas aí, meu amigo, nessa geração de jovem, Pastor André, você trabalha na Casa do Oleiro lá, vai muita gente boa lá, vamos dizer assim. Vou mudar esse título aqui. Boa não, gente famosa. Sim. Porque às vezes o famoso não... Ele é bom demais também, mas ele só não teve ainda o holoforte. Sim. Mas você já deve ter vivenciado isso. Eu, como líder, vivencio também. Quando o cantor tá cantando, é aquele clima. Mas quando o cantor para, o clima muda. Sim. Como a gente mudar a cabeça do povo a respeito dessa... Eu chamo de idolatria gospel, porque pra mim é idolatria gospel. Concordo. Né? Eu tô lá na Casa do Oleiro, com o pastor Henrique César, pastor Alisson, o bispo Oides deu essa oportunidade pra nós. Estamos lá já há uns anos. E lá já passou gente de todo tipo. Já participamos de culto que o céu desceu com poucas pessoas e já participamos de culto lá que estava lotado na expectativa e não fluiu. E o trem tava de bronze. As pessoas começam a colocar a expectativa no homem, né? Eles mudam o foco, a direção. Eu acredito, eu uso um outro termo. Tem gente que é famosa e tem gente que é relevante. Então, assim, tem pessoas que são famosas, né? Que a gente brinca lá que são os galácticos, né? São os caras ali que, pra você falar, 3 assessorias e enfim. E tem uns camaradas que são relevantes, que você pergunta assim, como é que esse cara ainda não estourou no Brasil? Homem de Deus, mulher de Deus. Porque nem sempre o cara que é famoso é frutífero. Sim. Então, às vezes a pessoa ela é famosa e é frutífera. Essas pessoas são maravilhosas. Deus deu aquilo para elas e nós respeitamos e honramos a unção. Só que tem gente que é famosa que é irrelevante. São pessoas assim que não vale a pena você sair de casa para ir ouvir. E essas pessoas, graças a Deus, a gente tá limpando o altar. Graças a Deus, a mentalidade é essa. A gente não tá mais chamando essas pessoas. Então, a gente quer hoje ouvir pessoas relevantes, pessoas que carregam algo diferente, carregam algo que vai mudar a vida das pessoas. As pessoas elas têm que entender uma coisa. Nós vamos para a igreja não pela experiência, mas pela transformação. Sim. E nem sempre para você ser transformado vai vir por algo bom, vai vir pelo confronto. Né? O Marcos Salles tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, muita gente está morrendo no evangelho porque ao invés delas serem consoladas, elas estão sendo, aliás, muitas pessoas estão morrendo no evangelho porque ao invés de serem confrontadas, estão sendo consoladas. Então a gente não está sabendo o tempo das coisas. Então é muito vezes melhor você colocar uma pessoa relevante, que às vezes não é tão famoso, mas que carrega algo de Deus, do que às vezes você gastar tudo que você tem trazendo alguém e essa pessoa ser irrelevante para as pessoas. Essa pessoa ser irrelevante para o público. Você falou sobre confronto aí, a mensagem. Nós somos pregadores, você deve ter ouvido o que eu vou falar para você aqui Sim. agora. O que acontece? Hoje, tem 2 aspectos aqui. Você vai me entender, eu quero que você me entenda também que está assistindo aí. A gente é pregador. Você chega numa igreja grande para pregar. Você tem uma preocupação. Sim. Ou 2. Sim. Né? Pregar a mensagem que Deus te deu, que às vezes é um confronto e nunca vai ser chamado. Ou pregar uma mensagem que vai impressionar todos os presentes ali, o povo falar, uau! E você receber uma boa oferta e ser chamado de novo. Sim. Você é itinerante. Sim. Você tem uma família para cuidar. Sim. Você precisa da oferta. E você precisa fazer também o tempo de mesa que a gente chama ali, criar relacionamento para voltar depois. Nesse X do confronto aí, o que você faz? Eu vou para aquilo que Deus tem me entregado. Por exemplo, eu sou um pregador pentecostal. Eu sou um pregador fervoroso. O senhor já me viu pregar, eu já vi o senhor pregar. Eu gosto do grito, mano. Eu gosto do movimento, eu gosto do poder. Eu gosto de ver o pau quebrar mesmo. Eu amo isso. Chorar, quebrantar. De um tempo pra cá, de 3 anos pra cá, Deus tem me direcionado pra falar sobre família. É outro público, é outra mensagem, é outra adaptação, é outra informação, Sim. é outra linguagem, muda tudo a comunicação. E eu tive que me submeter à obediência que Deus me direcionou a ter. Eu tive que me submeter a mudar a minha linguagem, a mudar a minha forma, a mudar o que eu estudo, a mudar a forma que eu transmito, a andar menos, a ser quem eu era, mas agora mais contido, mais controlado, mais maduro. Então, por exemplo, isso teve uma evolução, né? Isso que o senhor está falando tem total... Quando você se submete à obediência, você se submete à direção que Deus está te entregando, às vezes parece que você está fora da caixa ali, mas não, você está dentro da obediência. Então, é isso que o senhor está falando. Eu prefiro entrar dentro e me submeter à obediência de Deus, a submissão daquilo que Deus está me entregando.
quando Deus gera uma mensagem no nosso coração, que nós temos a convicção que ali foi Deus que me deu, a gente sobe seguro, nós subimos seguro. André, eu não sei se você já viveu isso. Eu vivi. Um dia eu cheguei numa igreja mais galáctica pra pregar assim, o irmão que me chamou me parou e falou assim, ó, aqui você não pode falar disso, nem disso, nem disso. Certo. Nosso pastor proíbe. Certo. Aí eu olhei assim e falei, rapaz, você quase que tirou a Bíblia todinha, o que eu vou pregar agora? Quase que eu falei, eu vou pregar então Mário Sérgio Portela, vou pregar a filosofia do carnal, vou pregar, você quer que eu pregue o quê? O coach do Pablo Marçal, você Bíblia, quer que eu pregue o quê? Né? Só que aí eu preguei a mensagem que Deus colocou no meu coração e eu vi que o pastor só balançava a cabeça assim, nunca mais eu voltei lá mesmo não. E acabou. Nunca mais eu voltei. Porque assim, eu entendo que estão matando os profetas para levantar os famosos, né? Os galácticos que você falou aí. Isso. Profeta que é profeta meu, tem amigo meu profeta que entregou a profecia. O pastor falou, nunca mais você volta aqui e vou te queimar no campo todinho. E queimou mesmo. Falando que ele mentiu, inventou história e tudo tal. Então, assim, a gente tem um público, não vou falar que é imaturo não, mas um público que não está preparado para ouvir a verdade. E nesse não está preparado para ouvir esse confronto que você falou do Marcos Salles aí, a gente está com uma crise de liderança. Isso. Crise de liderança. Eu não sei como é que tá lá em Goiânia, mas converso com alguns amigos aqui, a gente não tá achando pessoas para liderar, as pessoas não querem liderar. Verdade. As pessoas querem receber o prato, igual a mãe que faz um prato de comida pro bebezinho e põe lá e ele come. Ele não quer cavar, ele não quer ir buscar, ele não quer ir pra plantação, ele não quer colher, não quer plantar, não quer colher. Cavar poço, né? Não quer cavar. Então assim, o André, dá uma dica pra gente, vamos começar de jovem, você tá na linha de jovem, família e homem, vamos começar na linha de jovem. Eu tô preocupado, liderei jovem por 18 anos, tanto que esse livro aí é fruto daquilo que a gente liderou juntamente com a minha esposa e tudo tal. Na minha época, como a sua época também, do Mateus, do Willi, todos nós nascemos em lares cristãos. O povo tinha mais cedo, nós jovens tínhamos mais cedo, nós aspirávamos ser pastor, pregador, homens de Deus. Sim. Hoje você fala, esse dia eu fiz uma pesquisa no meio de um grupo de jovens de mentoria, quem quer ser pastor? Um falou, o sangue de Jesus tem poder. Pastor para passar dificuldade, para aguentar bronca dos outros, para ter que ir em velório, para ter que ir em casal que tá separando. O cara começou a falar porque ele era um filho de pastor, Mateus, igual você. Ele era um filho de pastor. E aí ele falou assim, rapaz, a vida que o meu pai leva, eu não quero pra mim de jeito nenhum. Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ganhar dinheiro. Meu pai não tem dinheiro. Então assim, o mundo... E a gente não tá percebendo isso. Sim. Porque o mundo tá mudando. O marketing hoje, a digitalização, essa evolução do digital aí, que a gente chama de revolução digital, ela tá colocando um menino de 7 anos, você tá no TikTok também, você ganha dinheiro lá. Um menino de 7 anos, 10 anos... ganhar um salário que o pai dele nunca ganhou na vida. Verdade. Não é verdade? Então, assim, com essa revolução no digital, hoje você perguntar esse dia, o meu menininho, eu falei, o que você quer ser? Eu quero ser YouTuber. Eu sei que você fala muito disso também. Sim. O André, como que a gente vai fazer o jovem ter admiração de novo, de volta pro ministério? Olhar pra nós e falar, eu quero ser igual o André, quero ser igual o Ken, igual o Mateus, igual o William. Dá uma dica. 1 Timóteo 3, o apóstolo Paulo vai falar para o pastor Timóteo, né, que era jovem inclusive, que ele vai falar, olha, aquele que anseia o episcopado, né, aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja. Sim. Então, você ansiar pelo ministério deveria ser natural. Sim. Né? Tanto que o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, ele vai falar assim, Timóteo, acho que é no capítulo 1, ele vai falar assim, desperta o dom que há em ti. Então existe um dom dentro dos jovens, existe um dom dentro de cada um de nós, algo que Deus colocou lá, implantou lá, que precisa ser despertado. Isso é que você falou de liderança, por exemplo. O que eu entendo como liderança? Liderança é você olhar para uma semente e enxergar nela uma floresta. Eu ouvi esses dias uma frase que um pastor falou que eu gostei muito. Ele falou assim, quem mais investir nessa geração é quem irá conquistá-la. Então eu acredito que, por exemplo, liderar jovens é isso. É você investir. Eu já liderei jovens e eu sei que quem mais você investe são as pessoas que mais marcam a sua vida e você mais marca a vida delas. São as pessoas que vão passar 10 anos e vão falar assim, você foi meu líder, você me ajudou aquele dia. É isso que os líderes têm que ter. Primeiro, na minha opinião, é isso. Consciência de legado. Eu tenho que deixar um legado para a próxima geração. Qual legado? De investimento, de cavar poço, de
sujar a mão, irmão, de barro, de entrar lá e arrancar água, até sair água. É você insistir, é você martelar, é o jovem chegar em você e dizer que não acredita e você depositar nele confiança. Sim. Dele olhar e falar assim, ninguém nunca acreditou em mim, mas ele acreditou. A nossa geração hoje, ela é frágil, ela é fraca e se não tomar cuidado, ela vai ser fracassada. Porque ela está perdendo referência, inspiração e influência. O líder, ele tem que ser isso. Ele tem que ser relevante, referência, influente e uma inspiração. Só que os líderes não querem mais isso, porque tem um custo. Tem um custo. Isso tem um custo alto, altíssimo. Aí é onde a gente vai chegar. Por quê? A gente está muito influenciado pelo macro e estamos esquecendo o micro. Isso. Eu quero impressionar com grande, eu quero fazer evento grande. A gente tá numa mania de grandeza tão grande. Verdade. Que eu não tenho paciência para pregar para 15, eu quero pregar para 150, para 1.500. Eu não tenho paciência de pegar um e ensinar. A grande deficiência que eu vejo hoje, vou fazer uma crítica aqui agora para igrejas, e eu vivo isso na Assembleia de Deus. Sim. Porque a gente pega o camarada e coloca para liderar lá, só que a gente não prepara ele. Eu fui colocado para ser líder de jovem com 13 anos de idade. O pastor olhou na congregação, não era a sede, com 13 anos de idade, rapaz, quase a idade do meu menino aí. 13 anos, mas já tinha responsabilidade, já lia Bíblia, gostava de pregar, desde os 12 anos pregando. Sim. O pastor falou, não tem outro aí, quem vai liderando aí? Pastor, o que um líder faz? Não, dirige um culto uma vez por semana, vem na escola dominical, e de vez em quando faz o evangelismo, ensaia o povo para cantar no culto, pronto. E aí você vai aprendendo, que a gente vai cavando, você vai buscando tal experiência. Fiz muita coisa errada, novo, menino novo, uma criança. Só que eu vejo muito isso, a gente põe a pessoa lá, não prepara e depois cobra. Hoje eu converso com muita gente que está frustrada porque a cobrança está vindo alta demais. Porque a gente está atingindo um nível de excelência, que não é excelência. É um nível, na verdade, de apresentar. Eu preciso apresentar. Eu fico preocupado com as igrejas, o rumo que está tomando por falta de referência. Sim. Que a gente não está fazendo culto, a gente está fazendo apresentação. E apresentação para quem? Sim. Apresentação para quem? Apresentação para o visitante. Apresentação... O livro do Rick Warren, por exemplo, eu gosto dele, uma igreja com propósito, só que ele é perigoso em alguma parte. Que ele fala assim, ó... que a igreja ela tem que ser amigável com todos, ela tem que ser um lugar receptivo com todos. Não. Ela tem que ser um lugar onde o visitante se sinta tão confortável ao ponto de querer voltar. Ela não fala hora nenhuma de confrontação, de evangelho, tudo. Tem uma parte lá que é perigosa, eu gosto do livro. Mas tem muitas igrejas que estão pegando essa linhagem aí. Ele faz um ambiente, né, macro. Ele não quer um micro, só que esse micro está fazendo falta, porque agora é o micro que sustenta a igreja. Tanto micro. Não, mas o micro que você está falando aí é fato. Tanto que Jesus ele vai bater isso na tecla lá quando você vai ler Mateus 6, que ele vai dar a constituição do reino. O reino de Deus tem que ser regido por essas regras. Então você vai ler Mateus 5, 6, 7, ali está a constituição do reino de Deus. E na constituição do reino de Deus, Jesus ele vai falar sobre 3 coisas. Ele vai falar sobre o poder da oração, o poder do jejum e o poder da oferta. Então ele vai falar, quando você for ofertar, se esconda, que é o que o senhor falou. Totalmente contrário. Olha, a cultura do reino vai totalmente contrário do que eles querem. Enquanto as pessoas querem exposição, Deus ele está requerendo intimidade. Então se você for ofertar, tem que ser intimidade. Se você for jejuar, tem que ser intimidade. E se você for orar, tem que ser intimidade. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Deus que te vê em oculto vai te responder. Então você só tem resposta se você tiver secreto. Você só tem segredo se você tiver secreto. As pessoas querem derramar no altar o que elas não recebem no secreto. Por isso que eles estão sendo fracassados. Tem um pregador hoje, eu ouço poucos pregadores hoje em dia, pastor, para ser sincero. Mas tem um pregador hoje que eu tô apaixonado em ouvi-lo, que é o pastor Paulo Borges Jr. Paulo Borges Jr. Ouço também demais. Pastor Paulo Borges, ele tem uma frase que ele fala assim, que por causa da exposição, as pessoas querem muita exposição, performance, e elas estão se esquecendo dessa intimidade, desse relacionamento da mesa, que é o que nós estamos fazendo aqui, ó. As pessoas não têm mais isso aqui, mesa. Então você quebra isso, que é o micro. Essa conversa é o micro, o relacionamento é o micro, olho no olho, tete a tete, André, é o micro. Você é meu líder, eu sou seu líder, vamos colocar o seu líder. Eu errei. Você prefere me expor numa reunião e falar que eu errei, que foi um fracasso, do que me chamar Kennedy, olha, foi errado, tudo tal. Porque a gente não tem paciência de conversar aqui, olhando no olho. Não. Né? E essa falta de conversar tá fazando muitos pastores abandonar o barco. Isso mesmo. Muitos líderes não querem liderar mais. Esgotados, né? Esgotado. Hoje eu tava lendo uma pesquisa, rapaz, até um livro aqui do Wayne Cordeiro sobre burnout, andando de tanque vazio. Eu li ele. Rapaz, muito que bom. livro, que livro. Muito bom.
Hoje a maioria dos pastores, uma grande maioria, não vou falar a maioria não, uma grande porcentagem tem burnout, mas ele tem medo de falar. E ao ele falar, o superior falar, não, você tá fora, você tá doente. Com medo de ser julgado. Vou tirar daí. Então a gente prefere, e aí muitos não conseguem, o que o cara faz? Se suicida. Né? E quantos que suicidou... Na pandemia, assim, por exemplo, tu teve muitos casos. É isso aí, mas quantos que suicidou os seus sonhos, a emoção e o espiritual? O cara tá lá hoje, ele vai pra igreja porque ele acostumou com o sagrado. Ele vai, ele tá lá, mas ele mesmo não tem vida com Deus, não tem esse secreto que você falou pra passar pra igreja. Não. E a igreja só vai definhando, até que o cara fala, não, eu não dou conta de dirigir mais, eu vou abandonar, eu vou largar. Que é justamente o que eu ia comentar, porque a pessoa ela quer ir pro altar derramar algo que ela não recebe no secreto. Então ela fica onde? Ela vai na força do braço. Quando você vai na força do braço, você vai usar talento, você vai usar habilidade, mas você não tem unção, você não tem direcionamento do céu. Você não tá alinhado com o trono, com o que Deus quer falar com a noiva. Então você vai no talento. Muita gente hoje tá andando no talento, não na unção. E aí é que tá o perigo. Porque quando você anda no talento, você depende da performance. Agora, quando você anda na unção, irmão, eu já vi culto aí onde o cara não abriu a boca pra cantar nada e o céu desceu. Deus ele não precisa de nós, ele conta conosco, né? Nós somos cooperadores da obra, coordenadores da obra junto com ele, mas Deus não precisa disso. A gente precisa sair da performance e entrar na unção de novo, que é o micro, é o relacionamento. Então, para mim, a liderança, os irmãos, a igreja, nós precisamos voltar para essas disciplinas. Sim. As disciplinas do jejum, da oferta, da palavra. Pastor, ano passado, Deus ele requereu de mim algo. Ele falou assim... Você percebeu, Deus falando comigo ano passado, você percebeu que você lia mais a Bíblia do que você lê hoje? Eu estava lendo muitas porções da Bíblia, mas fazia um tempo, antes da pandemia eu lia. Da pandemia pra cá, eu tinha parado de ler a Bíblia inteira no ano. E eu percebi isso. E aí eu fui dar uma pesquisada na minha vida e eu percebi que as redes sociais estavam matando esse tempo. A distração rouba a nossa intimidade. Nós estamos nos distraindo demais. E aí o Espírito Santo falou comigo. Eu tô requerendo você. Sabe quando o Espírito Santo requer isso de você? Sim. Eu fui, pastor, comprei uma Bíblia nova e fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, eu não vou usar rede social nenhuma esse ano de 2024 enquanto eu não ler a Bíblia inteira. Se eu demorar 30 anos para ler a Bíblia inteira, eu vou ficar 30 anos sem mexer em rede social nenhuma. Pastor, eu comecei em janeiro e todos os dias... Tinha dia que eu lia 2 capítulos, tinha dia que eu lia 30 capítulos, tinha dia que eu lia 15 e trabalhando. Eu sou pedagogo, eu sou professor, eu trabalho com educação, eu trabalho com teologia. Então, cuidando da minha família, cuidando da minha esposa, que drena a minha energia, drena meu tempo e na realidade, o investimento que você faz na sua família não é desperdício, né? É investimento, retorna para você. Então, o tempo que nós gastamos. Mas eu comecei a ter essa mesa com Deus. Minha família ia dormir, eu chegava na mesa da minha casa e eu ia ler a Bíblia. Pastor, eu li a Bíblia inteira em 62 dias. Porque eu eliminei as minhas distrações. E tem gente que não dá, tem crente, tirando aqueles que não são alfabetizados, mas tem crente que sabe ler e nunca leu a Bíblia inteira. Rapaz. Como é que um cristão, como é que um obreiro, como é que um pastor, como é que uma pessoa que se diz seguidor de Cristo nunca leu a Bíblia inteira? Então nós precisamos retornar para o jejum, para a sensibilidade, para o feeling. Eu acredito que a vida espiritual é como uma cebola, você vai cortando em camadas e você vai jejuando, você vai orando e Deus vai aumentando o seu nível de sensibilidade, o seu nível de renúncia vai aumentando, o seu nível de relacionamento vai te aproximando com Deus. E as pessoas às vezes vê grandes ministérios e pensam, meu Deus, por exemplo, eu amo o Bill Johnson. E aí você olha o Bill, você olha o pastor Bill Johnson, você olha esses grandes expoentes aí do mundo hoje, o T.D. Jakes, você olha o pastor Paulo, você olha o Luciano Subirá, grandes homens de Deus. Qual é o segredo deles? O micro, o simples. A profundidade que a gente tanto busca, a profundidade que a gente tanto procura, está na simplicidade que a gente tanto despreza. Então, quanto mais profundo você for, mais simples você deve ser. O Espírito Santo, ele não é... Um dos símbolos do Espírito Santo é uma pomba, é simplicidade. Simplicidade. Você falou algo aí que chama a atenção da gente. No sentido de quê? De investir em pessoa dá trabalho. Dá trabalho você pegar alguém, forjar alguém. Sim. Dá trabalho. Só que hoje, a gente é líder. A gente é líder.
E eu tenho dia que eu vou visitar alguém, o povo fala assim, não, mas você que veio, o pastor não veio não? Porque o povo criou uma dependência do pastor. Do pastor. Verdade. Culturalmente, os mais antigos, ele quer o pastor principal. É, o titular. Ele não tá vendo ali que um irmão visitar ele, um irmão em Cristo é importante. Ele quer o pastor, porque a gente criou uma dependência, a gente criou uma resistência até outras pessoas a visitar a gente. Sim. E isso é muito ruim. Quando você falou do Bill Johnson, eu lembrei do livro aqui que ele escreveu Quando o Céu Invade a Terra. Eu Sim. lembrei da história, né? O que ele faz? Ele lidera o povo colocando desafios pro povo. Sim. Eu gosto mais disso. Qual o desafio que você fez aí? Você fez um desafio com você mesmo. Uhum. A liderança de hoje, eu fico preocupado é isso. Ela não leva o povo para desafio, ela entrete o povo. Fica dando entretenimento, concordo. Entretenimento. O entretenimento é o quê? Não, vamos fazer um evento, vamos fazer um evento, vamos fazer um evento, vamos fazer um evento. Nem só de evento viverá o homem. Viverá o homem. Né? Uma frase, nem só de evento viverá o homem. Concordo. E essa igreja que vive de evento, durante essa é o culto show. O culto show. O que vai acontecer com ele? Ele não tá sendo ensinado a nutrir vida espiritual. Não. Não tá sendo ensinado uma coisa que hoje o emocional ele tá muito em voga. Uhum. E a Assembleia tem que abrir a cabeça para isso aí, né? Sobre emocional, porque você é pedagogo. E eu trabalho com jovem e adolescente. O que eu tô ouvindo de jovem e adolescente com depressão, crise de ansiedade, sim, com homofobia que havia em tela. Isso. Com tanta coisa, que o espiritual não vai resolver. Não. O que eu tô atendendo de homem que tá viciado no tigrinho, cara. Demais. Viciado nos bets. Demais. Esses dias eu tava vendo... E acha que é normal. O André... Esses dias eu tava vendo uma roda de homens falando, rapaz, eu apostei lá que fulano vai ganhar um cartão vermelho nos 3 primeiros minutos. Aí eu não entendi, Matheus, o que era esse negócio de bets. Aí eu falei, como assim vocês apostam? Não, você não tá sabendo como é. Não vou te explicar como é que funciona. Nós apostamos lá, por exemplo, R$100. Aí o camarada, se ele levou um cartão vermelho 5 minutos, eu ganho não sei quanto. E tal. Eu falei, rapaz, tem coragem de postar R$100? Não, moço, hoje é o que dá dinheiro, que não sei o que. Um amigo meu ganhou 1.500 no mês e tudo tal. Pergunta se dizima. Se oferta, se abençoa a igreja, se abençoa alguém, rapaz, se é semeador da obra. Aí eu fui falar com ele e ele falou assim, que diferença que tem de eu comprar um cupom de sorteio na sua mão na igreja do que jogar no bet? Ele falou isso? Falou. Você entendeu? Os caras arrumam argumento, irmão. Você entendeu como é que tá o povo hoje? Porque eu falo que isso, André, é aquilo que a gente tá falando aqui, é falta de nutrição espiritual. O povo tá agressivo com a gente. Quando você vai confrontar um povo que não tá sensível do Espírito Santo, o povo vai te matar. Demais. O povo vai querer te matar. Concordo. Não é? O apóstolo Paulo fala, Romanos 1, lá ele fala, né? O povo será irreconciliável. É, rapaz. E é isso aí, eu concordo. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, mas é um pouco engraçado, mas... Tem aquela velha frase, aquela velha brincadeira entre nós, né? A gente tô lá com os obreiros e tal, e eu cheguei em um, aí eu falei assim, vamos supor que no mês você tá com o dinheiro lá, você tem que comprar o gás ou você tem que dizimar. O que você faz? Ele olhou pra mim e falou, pastor, eu nem compro gás e nem dizimo, eu jogo no tigrinho. Meu Deus! eu olhei assim, ele pensou que todo mundo ia aqui, a gente parou, olhou assim e falou, meu Deus. Uai, varão. Que isso, rapaz. Você tá entendendo? É isso aí. Pastor, eu falei sobre legalidade, que a gente falou um pouco sobre legalidade. Aliás, legado. Mas tem um outro assunto que eu gosto muito para falar sobre homens, que é legalidade. Sim. Quando você trabalha com vícios, 2 Pedro capítulo 2, o apóstolo Pedro vai falar assim, aquilo que nos vence tornará o nosso Senhor. Sim. Nós somos servos daquilo que nos vence. Então, qualquer tipo de vício que nos leva a uma dependência se torna o nosso Senhor. Verdade. Então isso abre uma legalidade. A única coisa que a Bíblia dá paternidade pro diabo é a mentira. Não é? João capítulo 8. Então a única coisa que Deus dá paternidade para o diabo é a mentira. A única coisa que Satanás criou, que Deus não criou, foi a mentira. Ok. A partir do momento que você anda na mentira, você está sendo levado para uma paternidade diabólica. Então você está sendo conduzido pelo Satanás, pelo diabo. Sim. Quando você entra nesse tipo de situação que você dá legalidade para o diabo entrar na sua casa, por exemplo, qualquer tipo de vício, vamos colocar aí vícios em jogos, você está dando abertura para Satanás a operar não somente na sua vida, mas operar também
na vida da sua família. Eu acredito muito no conceito de sacerdócio. O homem ele tem que ser sacerdote da casa. O sacerdote, biblicamente levítico, ele tem 3 funções. A primeira função, ele é intercessor do povo. A segunda função, ele é o ensinador das leis. E a terceira função era cuidar do altar. Então todo homem dentro de casa ele tem que cuidar do altar, ele tem que ensinar as escrituras e ele tem que ser o intercessor do povo. Os homens hoje em dia, grande parte, né, não está nesse escopo, mas uma pequena parte dos homens não está mais orando, não está sendo mais intercessor. Uma grande parte dos homens não estão mais exercendo o sacerdócio, cuidando do altar espiritual da casa. E grande parte dos homens não está mais ensinando a igreja ou a própria família a ler a Bíblia. Eu falei ontem para a pastora Celina que a função de levar os filhos até Deus não é da igreja, não, é dos pais. Só que como os pais vão levar os filhos até Deus se nem eles conhecem um caminho até lá? Mas aí eu vou te falar outra coisa. Não pode encerrar, pode? Não, pode falar. Vou te falar 2 coisas que acontecem aí, que eu ministro para homem também. Eu já ouvi pastor falar para mim. Sim. Vou tentar te explicar de uma maneira que eu não ofenda didaticamente. Didaticamente, não ofenda quem pode me levar para falar para homem lá. Tá. Você entendeu, né? Vou falar bem tranquilo então. Vou esquecer o quente sem filtro aqui. Tá. Mas muitas igrejas não querem que os homens saibam disso para não se soltarem da igreja. Tá. Porque o dia que o homem fizer isso, tem muito homem que vai entender que o crescimento espiritual dele não depende da igreja, mas depende dele. A igreja colabora, mas não é o... Meio que uma igreja católica retendo a Bíblia pro povo não ler, porque se o povo ler, o povo vai descobrir a verdade. Entendi. Você entendeu? Um dia eu falando com o pastor, eu falei assim, não pode ensinar isso pros homens não. Senão os homens é para trazer as famílias pra igreja. Ou seja, tem muita igreja que quer que o homem terceiriza mesmo. Que o homem não seja responsável pelo espiritual. O dia que o homem descobrir que se fizer um culto doméstico em casa e ele orar e o filho dele ser batizado no Espírito Santo, a mulher dele ser curada, verdade, ele vai criar uma tendência. Para que eu preciso de igreja? Se ele não tiver, que alguém fale para ele, não, você precisa de igreja para ter comunhão com o corpo de Cristo, que é outro aspecto. Outro aspecto. Mas a primeira igreja é a minha casa. Paulo falou isso. Aquele que não cuida da sua casa negou a fé. É isso aí. Você entendeu? Concordo. Outro ponto agora, nós vamos entrar em família agora, que eu critico veementemente. Esse dia eu fui pregar numa conferência para homens em Anápolis. Sim. E eu falei isso, assim, ó, o homem que tem a capacidade de falar, não, mas eu vou ver com a minha mulher, quem manda lá em casa é a minha mulher, você já errou, você já pecou. Concordo. Aí todo mundo começou a rir, porque o pastor de lá, eu acabei de pregar, ele falou assim, mas o pastor... Pega a Bíblia ali, pastor, pra mim. O pastor falou de mim, mas é eu vou lá em casa, eu falo, quem manda é a minha mulher. Sabe o que aconteceu? Passou 6 meses, o cara traiu a mulher. Aí. Perdeu a igreja, tá lá. Aí. Eu concordo que isso aí que o senhor falou. Nossa, é perfeito. Você quer uma Bíblia reformada ou uma Bíblia pentecostal? Vai reformada aí, meus amigos calvinistas. Deus abençoe vocês, amados. Vou pegar a reformada aqui. Não, isso aí que o senhor falou é interessante, porque a eclesiologia, né, nunca falou para as pessoas. Eu entendi o que o senhor falou. As pessoas, elas têm que entender que relacionamento com Deus não tá ligado ao culto que você vai. André, só vou concluir. Por que o nosso curso teológico não tem ensinando sobre masculinidade e feminilidade? Nunca ensinou. O que eu quero saber de angiologia? O que eu quero saber, amigão, de... homilética, beleza. Homilética é pra pregador, tudo. Mas o curso teológico... Eu já tava falando com o pastor, ele tinha que atualizar. Nós temos que ensinar matéria didática, aplicação pessoal. Concordo. Como criar um filho segundo a palavra de Deus. Concordo. Entendeu? Como ser um marido segundo a Bíblia, como ser uma esposa segundo a Bíblia. Aí a gente teve que pegar a faculdade da família, né? Como que é o nome dela, rapaz? Que tem o homem ao máximo, que aquela tem... MMI. Não é MMI, não. Como é que é o nome, rapaz? Tá aqui o livro deles. Aqui, a faculdade da família, não é? É a faculdade da família. Aqui, eu tenho um homem ao máximo aqui, tem a mulher única e tal. Mas assim, a gente tem que pegar coisas... fora e não aplicação. Aí outra coisa, você fala pra casais. Sim. Fala pra casais. Mas existem muitos que foram nocivos. Fazem no encontro de casal só graça pro povo rir. Isso. Mas estamos confrontando através do stand-up gospel aqui. Mas vamos lá. Aí o camarada sai de lá... achando que a fala do pastor é essa mesmo, que a mulher que manda, lá em casa é a mulher que manda, e a mulher vai colocando isso na cabeça. Não, quem manda lá em casa mesmo é eu. Quem manda na brincadeira, vai criando valores ali. Valores e vai criando uma verdade. Então, nessa verdade, o homem, nós somos homens, temos 4 homens aqui. O homem, se a mulher chegar e falar, a partir de hoje eu vou pagar as contas, o homem vai falar, uai, beleza?
pode pagar, pode ficar de boa aí. Você vai ficar em casa cuidando dos meninos. Nós é acomodado, por natureza, nós somos acomodados. Concordo. Né? Somos mais tranquilos. Só que a mulher não quer isso. A mulher quer um homem direcionador. Quando eu falo em encontro de casal, o homem é o cabeça, as mulheres já fecham a cara. Porque o povo entendeu que ser cabeça é aquele dominador, machista. Não, cabeça é direcionador. Lê o seu texto. Não, isso aí que o senhor tá falando é interessante porque é o seguinte. Aqui acho que é 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo número 2. Capítulo de número 2 ou é o capítulo número 3? Eu ainda não consegui aqui. Aqui. Capítulo de número 2, verso 12. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, ou sobre o homem, né? Esteja, porém, em silêncio. Aqui a gente sabe que o contexto está falando sobre o contexto do culto, está falando sobre todo o posicionamento que a mulher deve exercer e tal. Mas tem um fundo de verdade que o apóstolo Paulo está ensinando. Quando a Bíblia fala que a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem, aqui está falando também sobre o casamento. Sim. A mulher não tem que exercer autoridade sobre o homem. Então, quando o senhor fala de forma correta que a mulher não manda no homem, não é uma brincadeira, é verdade. O homem que se deixa ser mandado pela mulher, ele está anulando o sacerdócio. Sim. Ele está anulando o sacerdócio dele. Porque a mulher, ela não tem que ser mandada. A mulher, ela tem que ser cuidada. É isso que as mulheres não entenderam. Porque elas, pastor, se você for ler Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, em todas elas a Bíblia vai falar assim para a mulher: sejam submissas, sujeitem-se. Só que elas não entenderam. Ou é porque nós também erramos. Nós não soubemos ensinar isso. Submissão é diferente de subserviência. O que é uma mulher subserviente? É a mulher que aceita tudo. É a mulher que aceita apanhar. É a mulher que aceita ser agredida. É a mulher que aceita ser anulada, violentada emocionalmente, psicologicamente, verbalmente, fisicamente. Essa é a mulher subserviente. É aquela que fala assim: eu não vou separar do meu marido ainda que ele me espanque, porque a Bíblia fala que não pode. Não, a Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia nunca ensinou isso. Rapaz, você pegou outro ponto aí. Subserviência. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina submissão. O que é submissão? A palavra grega ali que é usada, o apóstolo Paulo usa lá em Efésios capítulo 5, no verso 22, é hipotasso, que significa sujeição a uma liderança. Então a mulher, estar sobre a mesma missão. Ela não olha para o marido como um senhor, ela olha para o marido como um líder. É diferente. A autoridade que o homem exerce dentro de casa não é dominadora, é servidora. Então o homem, ele tem que servir a casa, ele não tá ali para mandar na casa. A mulher, ela tem que entender como Cristo entregou pela igreja. A submissão ali, você vê que o apóstolo Paulo não fala dê a submissão. Ele tá orientando. A submissão não tem que ser tomada. Sim. A submissão tem que ser confiada. A mulher confia a submissão. Ela tem que olhar para o marido e ver liderança nele e falar assim: eu dou conta de viver sem esse homem, mas ele é o meu líder e eu tô entregando a minha vida na mão dele. Aí sim a gente começa a entender. Aí depois que a mulher entende o que é uma autoridade, né, servidora, aí o apóstolo Paulo vem e mata ali, ó. Porque Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai usar 3 versículos para falar da mulher. Só que quando é para falar para o homem é 10 versículos, 15 versículos. Aí o apóstolo Paulo vai e finaliza no verso 25. E o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então está falando de crucificação. Para o homem é crucificação, para a mulher é submissão. Então, o mais pesado é o ofício sacerdotal do homem, que tem que levar a cruz. Ele tem que matar o menino que tem dentro dele para ele conseguir ser o homem que a mulher dele precisa. Ele precisa crucificar o menino, a quinta série que existe dentro de todo homem. A gente precisa crucificar todo dia para a gente conseguir servir a nossa família. Então, quando o senhor fala que temos que tomar cuidado com algumas brincadeiras, porque as brincadeiras podem transmitir verdades que a Bíblia não ensina, é verdade. Eu não posso ficar brincando. Um dia eu falei com o obreiro lá na minha igreja: vamos lá jogar bola? Aí eu não sei se aqui é pecado jogar bola, mas lá não é. Aí ele falou assim: liberto. Vamos lá jogar bola? Aí a mulher dele falou assim: ele não vai não. Aí o cara brincou: não, quem manda em mim é minha esposa. A vida é minha, eu faço da minha vida o que a minha esposa permitir. Brincou assim. Eu falei: ok, tranquilo. Aí chegamos lá. Aí eu fui brincar com ele e falei assim: brincar, mas dando um fundo de verdade. E aí, qualquer pessoa pode mandar na sua casa? Não, quem manda na minha casa sou eu. Eu falei: não, quem manda na sua casa é sua mulher.
Se você fala que quem manda na sua casa é você, mas quem manda em você é sua mulher, então quem manda na sua casa é sua mulher. Então quem está exercendo a autoridade lá é sua mulher. Quem está exercendo o sacerdócio lá é a sua mulher. Pastor, o provedor da casa é o homem. Claro. No dia que a mulher deu comida para o homem, o mundo acabou. Boa essa. Essa é boa. Você entendeu? Boa mesmo, rapaz. No dia que o provedor, o protetor e o direcionador da casa é o homem. Ele é o sacerdote. No dia que o homem anulou a função dele, uma função que ele anulou, acabou. Provedor. No dia que a mulher deu comida pro homem, pecado entrou no mundo. Acabou tudo. Então a gente tem que mostrar para os homens hoje, os cristãos, que a responsabilidade, todo homem é pastor de uma igreja chamada família. Ele tem que exercer a autoridade e o pastoreio dele dentro de casa como uma autoridade servidora. Você falou uma coisa aí, outra questão da cultura nossa, do nosso Eu tô falando demais, William? Não. Tá de boa, bom. Tá? Não, tá. Ó, você tá falando outra coisa que eu critico dentro da igreja, e eu já ouvi muitas pessoas falar, não, o grupo forte da igreja é as mulheres. Sim. As mulheres têm um trabalho melhor, o congresso melhor, a força da igreja é o circo de oração. Eu já ouvi demais isso. Verdade, eu também discordo veemente. Verdade. Discordo veemente. Por quê? Porque tá tirando o homem de ali. Não é sobre uma competição. Quem colocou competição entre homem e mulher foi o feminismo. E olha o que o feminismo tá, a praga que tá vendo aí. Então tem um feminismo velado dentro da igreja do próprio homem valorizar mais as coisas da mulher e tirar o dele da reta para não ter que fazer nada pro homem. Só que as igrejas neopentecostais, nossas irmãs, que vão pro céu do mesmo jeito que nós, que o céu não é só da Assembleia de Deus, nem da Deus e Amor, nem da Metodista, nem da Batista, todos que servem a Deus e creem e confessam Jesus como Senhor, a gente sabe que vai pro céu. Eu creio. Mas eles estão crescendo por quê? Porque eles têm trabalho para homens, eles estão investindo em homens. Verdade. Porque o povo acordou agora para descobrir que quando se investe no homem, se investe na família. Quando se investe na mulher, não se investe na família. Verdade. Quando se investe na mulher, se investe nela. Verdade. Ela pode ser uma mulher espiritual, pode ser uma mulher sábia, mas a mulher não consegue mudar o ambiente familiar. Tanto que está comprovado. Tem um livro do Dr. Jobs ali falando sobre educando meninos, não sei se você já leu ele, que ele fala que quando o homem se converte, tem 93% de chance dele levar a família todinha para a igreja. Quando a mulher se converte, ela tem 45% de chance de levar o marido e os filhos. Verdade. Comprovado. Você entendeu? Sim. Então, aí tá comprovado, entre pesquisas que ele fez, que o homem é o cabeça, que o homem é o provedor, que o homem é a voz de Deus dentro da casa. Quando a gente fala isso, tem muitas mulheres que arrupia. Concordo. Você falou de um testemunho, eu lembrei de outro aqui. Eu fui pedir uma ajuda pro irmão, eu tava fazendo uma cesta básica tudinho, me ajuda com R$10. Ele falou, pastor, eu tenho que ver com a minha mulher. Aí não. Rapaz, quando eu vi um homem falando que tem que pedir à mulher autorização de R$10 pra dar oferta pra ajudar outra família, aí eu é doído. Rapaz, vai, seu frouxo. Aí é doido. Vai, você é um frouxo. A cesta básica era pra você. Meu Deus do céu. Não, eu tinha que falar de cesta básica é pra você. Cesta básica emocional, de masculinidade, de verdade. Deus do céu. Você entendeu o mundo que tá virando? É. Porque hoje, assim, ó, tem coisa que eu sei que eu não vou contar pra minha esposa. Ela não tem estrutura pra saber. Tem coisa que eu sei no trabalho, tem coisa que eu sei ministerial. Eu não vou contar pra ela. É a proteção, agora, né? É a proteção. Você entendeu? É o Fito, o Theo Martinello. Ele escreveu um livro sobre homens também, que ele fala o seguinte: o homem tem que ser o filtro. Você tem que ser o filtro. Se você passar tudo pra família, sua família vai adoecer, sua família vai morrer, porque a sua mulher não tem estrutura, os seus filhos não têm estrutura. Tem homem que leva tudo pra casa. E ele não pode levar tudo pra casa. Verdade. Né? Então, assim, esse papo tá muito bom, rapaz. Eu gostei disso aí que o senhor falou, porque eu lembrei agora de Provérbios 31. Eu gosto muito de pregar em Provérbios 31. Muito. Pra mulheres, eu amo. Aquele capítulo eu consegui destrinchar ele legal. Só que quem reparar, Provérbios 31 vai começar a falar de mulher no verso 10. Sim. Do verso 1 ao verso 9, tá falando sobre homens. A mãe do rei Lemuel, antes de falar para ele como é que era a rainha que deveria estar ao lado dele, ensinou alguns princípios para ele. 2 princípios ali que eu gostei. Primeiro princípio que ela ensina lá. Primeira coisa, ela fala assim: não seja dado ao vinho, porque o vinho pode perverter as suas decisões e o seu discernimento. Aí as pessoas sempre confundem aquilo com pinga, com cachaça e tudo mais. Mas aquilo é mais profundo do que a gente pensa. Quando aquele conselho aparece, aquele princípio aparece, o que ele está ensinando? Não fuja da pressão. Porque os reis bebiam vinho para fugir das pressões. Sim.
Quando você vai ver lá Esther capítulo 1, o rei Assuero tá fazendo aquela festa porque ele tá mostrando força, ele quer sair da pressão para que o império dele cresça, né? O império medo-persa, mais de 100 províncias e tudo mais. E você viu o erro que ele cometeu. Ele quis expor a esposa, né? O contexto ele tá dizendo que ele quis expor a esposa para todos os homens, para todos os seus mandatários, seus governantes. Olha que louco, o cara quis expor a mulher dele para outros, quis exibir a mulher dele para outros, e tem muito homem que exibe a mulher dele. Tem muito homem que não chega na mulher e fala assim, melhora essa roupa. Tem muito homem, né, agora abrindo uma aspas aqui, o cara não tem autoridade para olhar para a mulher e falar assim, toma cuidado com isso aqui, não é pecado ir para academia, mas toma cuidado com essa roupa. Tem cara que não tem moral para fazer isso, pastor. Porque a mulher não vê o homem como líder, vê ele como um frouxo. Aí você vai ver muitos na Bíblia, por exemplo, lá Daniel capítulo 5, você vai ver o rei Belsazar cometendo aquele erro, saindo da pressão e tomando vinho. Por quê? Porque o homem ele tem que aguentar a pressão, ele não tem que fugir dela. A única coisa que a Bíblia manda a gente fugir é da aparência do mal. 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 5. Agora, da pressão, o homem ele tem que ser forjado na pressão. Sim. O homem tem que aguentar a pressão, irmão. A pressão da que eu falo isso. Então, livro aqui, ó. Tem que aguentar. Tem que aguentar a pressão. Tem pressão boa e pressão má. Você tem que canalizar ela. Tem cara que canaliza e vai pra depressão. É isso aí. Ou seja, ele perde a pressão. Agora tem cara que canaliza a pressão e sobe o nível. Então a pressão de uma conta, a pressão de uma mulher cobrando, a pressão de um filho chorando, a pressão do trabalho da igreja, do trabalho da igreja, de um boleto, a pressão de desejos, porque o homem tem desejos, o homem tem vontades. Sim. O homem perde a libido, o homem perde testosterona, o cara tem que saber lidar com essas pressões emocionais, o cara tem que lidar com a pressão de aguentar para não abrir isso para a esposa, que é o que o senhor falou, a proteção, porque a mulher tem muitas das vezes o emocional um pouco mais fragilizado que o nosso, nós temos que aguentar algumas coisas, então não fuja da pressão. E tem cara que foge, irmão. E o segundo conselho que ela dá é mais lindo ainda, que ela fala assim, meu filho, não dê a sua força às mulheres. O sacerdote não pode dar a força dele para as mulheres. A mulher dele não tem que ter a força do homem. Tem homem que é fraco porque entregou a força dele na mão da esposa. Totalmente. E a Bíblia fala o contrário. Não dê a sua força às mulheres, meu filho. E ali tá dando aqueles conselhos, pastor Kennedy, é para um rei. E a Bíblia fala que rei fala de governo, autoridade. Então o que ela tá dizendo? Se você quer ter autoridade e governo na sua casa, não fuja da pressão e não dê a sua força para a esposa. Por quê? Porque o homem tem que ser forte para que a mulher encontre força nele. Sim. Então quando a coisa se inverte, aí é que o barco afunda. Então você vê que a Bíblia é um manual. As pessoas elas erram em algumas questões por falta de conhecimento mesmo. Jesus ele fala lá em Mateus 23, né? Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É verdade. Então quanto mais a gente se aprofunda aqui, você vê, coisas simples. O Senhor está ministrando para homens, o Senhor ministra para homens de forma lindo. Eu gosto de ouvir o Senhor falar sobre masculinidade. Por quê? Porque a gente tem que acabar com esse negócio de pai de planta, pai de pet. A gente tem que trazer de novo os caras para entender que família é prioridade. O plano de Deus não era o casamento, o plano de Deus é a família. O casamento é uma ponte para que a promessa de Deus através da família seja alcançada. A igreja é uma família. Você vê, família é um negócio tão importante que até Deus tem uma. É verdade. Efésios 2,19 vai falar que nós somos a família de Deus. Deus, ele nunca quis ser conhecido como Deus, ele sempre quis ser conhecido como Pai. Deus sempre quis ser conhecido como Pai. Paternidade é forte. Paternidade. Dava outro podcast. Que foi o que nós ministramos ontem aqui em Caldas, né? Com o senhor me deu essa oportunidade, pastor André Macalão. Um abraço. Paternidade. Dava outro podcast. É o que as pessoas estão faltando hoje em dia. Paternidade. A referência de alguém relevante, alguém influente, alguém que inspira. É o pai que tem que exercer isso. E é o que nós estamos faltando, né? Meu amigo William, quanto tempo aí já, meu amigo? 50 minutos. Rapaz, nós conversamos, hein? Batemos papo. Coisa boa demais. Coisa boa demais. Falei demais, né, William? Não, moço. Desculpa aí. Aqui é pra isso mesmo. Você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao nosso podcast, ó. Lembrando aí que você que tá inscrito, se inscreve, manda compartilha com todo mundo. William, eu já tenho um tema do podcast. Sim. Quem é o verdadeiro líder da família? Da casa, fica melhor. Quem é o verdadeiro líder da casa? Né? Para ser bem assim, a gente vai colocar esse tema aí quando liberar e vai ser benção demais. Meu amigo, você falou sobre a questão da paternidade. Hoje, né, a paternidade, você tem especialidade para falar isso aí, a gente estuda também sobre um pouco de paternidade, mas falta esse direcionador,
né? Um dos sentidos de paternidade, vamos colocar assim, é direcionador. Falta dentro da casa, porque eu sempre falo isso, quando eu vejo um homem desesperado por trabalhar e deixa o filho na frente de uma tela, deixa o filho pra mãe educar, pra mãe fazer, pra outro, pra avó, vai ter um sofrimento lá na frente, que quando o filho ficar adolescente, o filho vai ter uma perversão de caráter, vai sumir da família, vai se afundar no vício e ele vai perguntar onde foi que eu errei. Sim. E é muito difícil, porque para homem, um dia um pastor até foi ministrar numa escola para homens, ele falou, rapaz, você escolheu uma área difícil, hein? Mais difícil, porque o homem não quer ouvir. O homem, 80% dos homens são um copo cheio. Não quer ser confrontado. Não quer ser confrontado e ele acha que sabe de tudo. Verdade. É uma parte do orgulho do homem, né? Achar que sabe de tudo. Não, eu já coloco a comida dentro de casa, já mantenho os filhos na escola. Sim. Acabou. O papel do homem é simples, só que não é só isso. Concordo. Não é? Não é só isso. Então, o grande desafio meu, não se ganha dinheiro com um trabalho de homem, um livro para homem é muito difícil. Fala assim, tá fazendo livro pra... Não. Você tem que, você tem que cavar. Irmão, compra esse livro aqui, vai te ajudar, faz o curso. Tem um curso online, faz o curso, vai te ajudar. Ah, pastor, eu vou ver. Mas o camarada ele não quer aprender, porque ele aprendeu a terceirizar, ele aprendeu que a vida que ele aprendeu culturalmente, dos pais, e a igreja não vai cobrando muito isso, porque a igreja é o divisor de água na vida da gente. Que a igreja falar o que o pastor falar vai mudar a vida da pessoa, que é o direcionador, né? Que Concordo. É uma paternidade aí. Então, assim, a minha pergunta para você acha que a gente consegue mudar a cabeça dos homens com aquilo que a gente está fazendo? Ou a gente precisaria de algo a mais? Pastor, eu acredito, eu costumo dizer que dentro de todo adulto problemático tem uma criança ferida. Então, dentro de todo adulto problemático que dá problema, dentro de todo pai que fere filhos, tem um filho ferido dentro dele. Eu acredito muito, isso não é psicologia, isso é Bíblia. Porque se nós formos ver, biblicamente falando, muitos homens que deram problema como adultos, nasceu na infância deles essas problemáticas. Então eu acredito que nós precisamos curar os homens para que a gente possa ter famílias curadas, saradas, famílias que tenham legado, famílias que consigam viver debaixo da palavra de Deus, famílias que vão ter defeitos, que vão ter tempestades, brigas, que vão passar por desertos, por disfunções, por confrontos, por conflitos, por combates, por temores. Tranquilo. Só que você vai ter um porto seguro no meio dessa tempestade toda, que é um homem, um pilar, uma coluna. Então eu acredito que nós temos que conversar um pouco mais sobre essa cura com os homens. Porque realmente, um dia eu falei para um irmão, eu falei assim, irmão, você já viveu muito, mas você não viveu tudo. Deus, ele tem muita coisa para nos revelar. Pior coisa que tem é um homem que perdeu a expectativa de vida, pastor. Tá vivendo no automático. Nós estamos vivendo um tempo, pastor, de filhos órfãos de pais vivos, que é o que o senhor falou. Sim. Que é o que o senhor falou. Você terceiriza a educação de um filho na tela, excesso de dopamina, as pessoas não entendem que o cérebro é um órgão e que esse órgão se esgota quanto mais ele trabalha. E quanto mais eu fico aqui na interação com o celular, mais o celular vai esgotando o meu cérebro. Aí eu não tenho espaço para trabalhar outras coisas, pensar outras coisas. Por que os cultos hoje em dia estão tão enfadonhos? Em algumas igrejas, não em todas. Porque simplesmente as pessoas elas estão mais viciadas aqui, ó. A mente está infoxicada. Já me falaram, André, a gente tem que mudar nossa forma de pregar, irmão. Ou a gente começa a pregar 30 minutinhos rápido ali e tal, porque o povo não tá mais aguentando mensagem de 1 hora. Vai ter que aguentar, irmão. Rapaz, e é isso aí, porque você fica 3 horas na frente no celular, no computador. Por que não vai ouvir 30 minutos de Bíblia? Então, peraí. Então, os homens têm que ter essa função de tirar a família de frente do altar da televisão e colocar um altar espiritual dentro de casa. Tem que subir um altar dentro de casa. Só que, na minha opinião, nós temos que curar os homens hoje em dia. Tem muito homem ferido, pastor. Tem. E essas feridas que eu falo são feridas emocionais mesmo, feridas na alma, né? O salmista ele fala, cura minha alma, Senhor. Cura minha alma. Então, se a alma precisa ser curada é porque ela foi ferida, ela foi ali, passou por uma doença, ela está passando ali por um conflito, ela precisa ser tratada. A alma de todos nós, nossa vida sentimental, emocional, o homem precisa estar forte com isso. Isso não é ser frágil, isso é ser homem. O pecado do homem, pastor, não é ser homem. O pecado do homem é tentar ser Deus.
Entendeu? Quando o homem tenta ser Deus, ele se quebra. Então eu acredito que o homem ele tem que trabalhar. Eu gosto muito desse assunto de paternidade. As pessoas têm que voltar de novo a falar sobre isso. Nós temos que voltar a conversar isso com os homens, para que eles possam trazer os filhos. Porque quem forja os filhos são os homens. Então se eles estiverem curados, eles vão gerar uma geração curada. Com certeza. Pega Jacó. Jacó, ele era ferido. Teve 12 filhos que ele feriu. 12 filhos que... Um pegou a mulher dele, o outro se deitou com a prostituta, pegou a própria nora, os outros filhos tentou matar um. Olha que tudo problemático. Os outros 2 assassinou uma cidade inteira. Todos os filhos problemáticos. Pega Davi, mesma coisa. Davi perdeu a autoridade. É o filho que violentou a irmã, o outro irmão matou o irmão porque violentou aqui. Ele perdeu a autoridade. O Davi que adulterou, que pegou a mulher do outro, do próprio amigo. Então o homem, ele desestrutura a família quando ele erra os passos. E aí uma coisa que você chamou atenção agora, vai pegar nós dois aqui, pegar um bocado de pastor. Sim. Tem muito pastor que tá preocupado em ter o sucesso ministerial, mas a família tá arrebentada. Né? Com certeza. A família tá arrebentada, os filhos estão arrebentados, a mulher tá arrebentada. Por quê? Porque ele tá se ocupando demais da dopamina do ativismo religioso. A gente tá falando da dopamina da internet tudinho aqui, mas tem a dopamina também do ativismo religioso. Ele casou com a noiva errada. Casou com a noiva errada. Boa colocação. Ele casou com a noiva errada. Assim, e isso vai ser uma consequência também. Estamos falando de homens comuns, mas também tem homens que estão no sacerdócio, no sagrado, que estão ferindo a família por causa do ativismo religioso. Concordo. E isso é muito perigoso. O senhor concorda nesse? Eu tô bolando aqui um pensamento. Dentro da vida do homem tem que ter essas 3 prioridades. Então a primeira prioridade dele, em primeiro lugar, é Deus. Segundo lugar, a família. E terceiro lugar, a igreja. Eu coloco essa lista assim. O primeiro, Deus, por quê? Porque em Marcos e em Mateus, Jesus ele vai falar: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, com todas as suas forças. Então, Deus está em primeiro lugar. Sim, eu coloco Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu coloco a família. Por quê? 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai falar que aquele que é obreiro, aquele que é homem de Deus, ele tem que cuidar bem da sua casa. Ele tem que governar a casa. Porque se ele não governar a casa dele, ele não vai ter autoridade para governar a igreja de Deus. Então, em segundo lugar, eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso cuidar da minha família. O próprio apóstolo também vai ensinar no capítulo 5 de 1 Timóteo que aquele que não cuida dos seus, não cuida da sua família, não cuida dos seus parentes, negou a fé e é pior que o infiel. Sim. Então, peraí. O que ratifica a minha autoridade para ser um homem de Deus é como eu vou cuidar da minha família e se a minha família está sendo cuidada por mim. Então, em segundo lugar, eu ponho a família. E em terceiro lugar, eu ponho a igreja. Não porque a igreja ela é depreciativa ou porque a igreja ela é menos importante, mas porque a igreja ela vai complementar esse relacionamento com Deus e vai complementar esse cuidado com a família. A igreja é super necessária. A igreja ela não pode ser desprezada de forma alguma. Com certeza. Tanto que Atos, né? Atos capítulo 5 vai falar que a igreja ela ia para o templo, mas ela fazia também culto de casa em casa. É assim que o apóstolo, o autor Lucas, né, o doutor Lucas vai falar, de casa em casa. Então a igreja ela nasceu nas casas. Sim. Templo foi começar historicamente a existir no cristianismo a partir do século III. Até então, era nas casas. Nós temos que fazer das nossas casas a nossa igreja, pastor. Nós precisamos transformar nossa casa numa igreja. Meu amigo, foi muito bom. A gente tá aqui. Eu agradeço. Rapaz, que coisa boa, viu? Nós recebemos aqui hoje o pastor André Ribeiro, internacional de Goiânia. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado por você ter vindo aqui. Esse tempo precioso, foi muito bom. Né? Pastor Kennedy, obrigado. Espero que gere vida na vida de muitas pessoas. Amém. Né? Na vida de muitos casais, muitas famílias, muitos filhos, muitos homens. E a igreja, a gente tá aqui, às vezes o povo fala assim, você tá lá pra criticar. Não é pra criticar não, a gente tá igual os moravianos, né? Aquela filosofia de que eu posso criticar, mas eu tenho que apresentar alguma solução daquilo que eu critico. Concordo. Né? Concordo. Se eu não apresentar a solução para aquilo que eu critico, não tem nada. E nós estamos fazendo, nós estamos apresentando solução. Concordo. A gente critica aqui família, critica homem no sentido de que estão fazendo coisas erradas, segundo a Bíblia, mas estamos apresentando solução. Livros, material, mensagens, disponíveis no YouTube, disponíveis. Nós não estamos aqui só criticando e não fazendo nada. Então, a crítica, quando ela é de alguém que está apresentando uma solução, ela é válida. Concordo. Agora, a crítica de quem não está apresentando solução é simplesmente palavra jogada ao vento. Concordo. Né? Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, obrigado pastor. Obrigado pela sua palavra aqui, obrigado por tudo, obrigado pelo seu tempo precioso. Amém. E voltando em Caldas Novas, vamos estar aqui, firme e forte, Não, fazer na mais hora. episódio. Amém. Né? Me sigam lá no meu Instagram, tá, gente? Siga lá, fala André aí, Ribeiro.
Sou o André Ribeiro, só isso. Sou o André Ribeiro. TikTok também, você tá lá? TikTok, sou o André Ribeiro também. Tudo lá também. YouTube tá lá também. Tudo lá. Facebook tá também? Facebook também. Apesar que o Facebook é tipo o Orkut, né, agora. O Facebook esse dia eu falei pra um pastor, não, é mais pra gente 50 anos pra cima. Rapaz? Só pra ver meme. Falei, mas quantos anos você tem? 52. Eu falei, aí, tá vendo? Pronto. Isso aí. Mas, pastor, brincadeiras à parte, obrigado. A sua amizade, a sua aliança que nasceu entre nós dois. Tamo junto. Pra mim é muito importante. Deus abençoe o senhor, pastora Celina. Vi que vocês ganharam um prêmio aí do podcast do ano. Ô, rapaz. Uau. Em destaque empresarial aí. Parabéns. Aí, parabéns. Boa, né? Tá parabéns ao William, né? Que faz 90% do trabalho. William, Deus abençoe. Marcelo, estamos aqui. Obrigado, amigão. Meu Deus amigo, abençoe. obrigado. Deus abençoe. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Obrigado por estarem aí. Ó, compartilha esse material. Vai ficar muito bom mesmo. Compartilhe com a sua família. Bota o link em todo mundo aí. No grupo de família, grupo de trabalho, grupo da igreja. Vai ser bem assim mais. Obrigado a vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, William, Matheus. Deus abençoe a vida de vocês.